Você já se perguntou por que você quer parecer rico? Sinceramente, eu não gostaria de parecer rica sem ser, porque eu imagino que isso aumentaria o risco de sequestro, alguém querer me matar por causa de uma herança, e tudo isso sem ter a proteção de guarda-costas, de segurança, eu não sei. Mas eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui por um exercício de CSI Casa de Rico, para a gente analisar o que faz uma casa parecer rica e o mais importante, como você vai conseguir copiar isso sem precisar vender um rim. Oi, eu sou Alexandra Pereira, mas você pode me chamar de Ale. Sou arquiteta especialista em Feng Shui e eu fico imaginando que qualidades fazem alguém ficar rico a ponto de uma pessoa olhar para a casa dele e pensar: olha, uma casa de rico, quero igual. Antes de falar da casa, vamos falar das atitudes da pessoa que fica rica e como é que a casa pode ajudar você a transformar suas atitudes para que você fique rico também, tá? Quem fica rico tem uma série de qualidades e eu fui pesquisar quais são, claro. Algumas acontecem naturalmente, como os relacionamentos estratégicos. Só que as coisas forçadas nunca são boas. Eu acho que neste caso, você ter relacionamentos estratégicos acontece conforme você se alinha com outras pessoas que compartilham com os mesmos objetivos de vida que você. Porque ninguém vai construir castelo em cima de areia. Só quem faz isso é criança na praia com baldinho. Quando você está construindo algo sólido, você passa a atrair pessoas que também estão construindo coisas sólidas, com honestidade. Uma outra característica é curiosidade e aprendizado contínuo. Isso já nasce com a pessoa, né? Existe aquela pessoa que pensa: nossa, é verdade? Ai, meu Deus! E existe aquelas outras pessoas que, diante de uma novidade, elas fazem: que curioso, vou investigar. Essas pessoas que têm esse impulso de ir atrás, de investigar, de procurar saber, são pessoas naturalmente curiosas, são pessoas naturalmente em processo de aprendizado contínuo. E a partir daqui eu vou falar de características que a casa pode ajudar, ou pelo menos não atrapalhar, né? Quem não atrapalha já está ajudando de alguma forma. O primeiro ponto é você ter clareza de propósito e foco no longo prazo. Quando você precisa de clareza de propósito e foco, sua casa pode te ajudar, o seu ambiente de trabalho pode te ajudar, né? Se a sua casa é confusa, cheia de estímulo, cheia de objeto do passado, de zona morta, de bagunça crônica, a sua mente ela tá toda embaralhada. Limpar esses estímulos da sua frente vai te ajudar a ter clareza e foco. Quando tudo tem uma função clara, um fluxo fácil, um sentido prático, a mente vai organizando junto com a casa. Uma outra característica é disciplina constante. Mas você pode ajudar a sua força de vontade, facilitando a sua rotina através da organização da sua casa. Na sua geladeira, você comprou a fruta, você já lava a fruta, guarda a fruta lavada, porque aí quando você for comer já está ali pronto, você já guarda tudo fracionado para facilitar seu preparo. A casa bem pensada, bem organizada, ela ajuda você a ter uma disciplina e se dedicar a outras coisas, dedica seu tempo a coisas que são mais importantes para você conquistar seus objetivos. Uma outra característica é frugalidade estratégica e capacidade de adiar prazer. Você está ali com pensamento de longo prazo. O que você tem é o que você precisa para você conseguir atingir seu objetivo de longo prazo, para você não se perder no meio do caminho. Não quer dizer viver com pouco, quer dizer que o que você tem é útil para você, quer dizer que você não está guardando coisas inúteis, porque quando você guarda as coisas, você está com a energia estagnada ali. A riqueza é fluxo, né? O dinheiro sempre trabalhando, o dinheiro sempre em movimento, trabalhando ao seu favor. A casa cheia de coisa que você não usa e você querendo gastar com mais armário, com armário maior,
para guardar coisa que você não usa. Você acha realmente que isso é inteligente? Que isso vai ajudar você a ficar rico? Eu acho que não. E para mim, essa é a cereja do bolo, é a qualidade mais importante. Autoconfiança racional. Você confia em si próprio, mas sabe que chegando num determinado ponto você tem que delegar. Você sabe tomar decisões porque você confia em você mesmo. Você adquiriu conhecimento, você tem essa confiança, você está no comando da sua própria vida. Então você consegue tomar decisões, inclusive sob pressão. E você sabe que você é responsável pelas suas próprias decisões. Então você tem autorresponsabilidade. Essa é a característica mais importante de uma pessoa que fica rica, e a tua casa pode te ajudar nessa autoconfiança quando você coloca seus móveis na posição de comando. Eu estava vendo a casa do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é uma das 3 pessoas mais ricas do mundo. Tem um que eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, um cara super discreto, ele é dono de marcas de luxo. Tem o Elon Musk. O Elon Musk é completamente fora da curva. O mais normal dos 3 mais ricos do mundo é o Jeff Bezos. Então eu estava olhando uma das casas do Jeff Bezos, e ele coloca tudo na posição de comando. O sofá dele está na posição de comando. A escrivaninha do escritório dele, a mesa, eu tenho mania de chamar mesa de trabalho de escrivaninha, tá? A cama dele está na posição de comando. Não sei se o Jeff Bezos fez consultoria de Feng Shui para casa dele, deve ter feito, né? Você passa para o seu subconsciente uma tranquilidade, uma sensação de confiança, de que tá tudo bem. Isso vai atraindo para tua mente mais autoconfiança mesmo. Olha aqui, daqui já saíram algumas dicas de decoração que você não precisa vender um rim. Reorganizar seus móveis, organizar os objetos na sua casa de um jeito que torne a sua vida mais prática e deixar a sua casa limpa e desobstruída, não vai te custar nada. Agora vamos para a decoração. Porque agora é que o dinheiro vai começar a aparecer efetivamente na decoração. Eu acho que eu consigo explicar esse conceito de decoração falando sobre a estética old money na moda. E uma coisa puxa a outra. Você tem peças atemporais de altíssima qualidade, da mais alta qualidade que a pessoa pode pagar. São peças que vão durar muito tempo, porque elas têm muita qualidade, então elas têm que ser atemporais, porque você não vai jogá-las fora. Você vai adquirir uma joia, você vai deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Você vai adquirir uma bolsa, e essa bolsa vai ficar de herança. Porque dura, porque é bonito, porque é atemporal, aquele gasto é um investimento, isso vale a pena. E é exclusivo justamente porque não é todo mundo que pode se dar o luxo de fazer essas coisas. Então, quando você vai transferir isso para decoração, os materiais eles vão ter esse mesmo raciocínio. Você vai ter ali materiais naturais, materiais nobres. Então, você vai ter madeira maciça, metais nobres, mármores, tecido de fibra natural, boa gramatura. Você vai ter coisas com texturas agradáveis ao tato e revestimentos duráveis com alta resistência, coisas que resistem à passagem do tempo. Elas são bem feitas e dispensam esses modismos passageiros. Quando você fala sobre o estilo clássico, por exemplo, estava falando da casa do Jeff Bezos, estava lembrando da fachada dessa casa, uma fachada clássica. De onde vem o estilo clássico? O estilo clássico é inspirado na Grécia Antiga. Ele foi ressuscitado pelo Renascimento e ele chega até hoje como um estilo que imprime uma nobreza para a tua fachada. É óbvio que você tem essas casas de linhas mais retas, é uma preferência estética que talvez dure, talvez não. Só que a arquitetura clássica ela vai durar por mais tempo. Não é meu estilo preferido. Nós estamos fazendo CSI Casa de Rico. Quando você vai ver Casa de Rico, você vai ver na maior parte
casas no estilo clássico. Como é que você copia isso sem ficar brega, né? Esse que é o desafio, porque fica, né? Fica brega quando você tem escala reduzida e você não tem espaço para fazer a mesma imponência, fica meio brega. Aí você tem também as cores. Não só a questão da preferência por cores entra no jogo, como a semiótica dos espaços. Vamos explicar essa semiótica. Uma casa considerada de alto padrão, não só pelos materiais. Você pode ter uma casa petitica, minúscula, mas com materiais de alto padrão, que ela não vai ser considerada de alto padrão, tá? Uma casa é considerada de alto padrão pela área. São casas grandes, são casas que comportam no quarto uma cama king size com um bom espaço de circulação em volta. São casas que comportam closets que mais parecem boutiques, né? Sofás que não precisam ficar encostados na parede, sabe? Então uma casa que tem essas dimensões é considerada uma casa de alto padrão. Ela não tem só mais espaço na largura e na profundidade, ela tem mais espaço vertical também, para ter aquela proporcionalidade. Não necessariamente pé direito duplo, tá? Às vezes ela tem um pé direito de 3,20, 3,5, 4 metros de altura. São sinais de abundância, de espaço e respiro, mas elas também comunicam riqueza, né? Esse pé direito mais alto, esses espaços mais amplos, só que ela perde em acolhimento. Se você quiser deixar seu pé direito mais alto, por exemplo, usando a semiótica, você vai abrir mão desse ripado na vertical, porque você trazendo essas linhas verticais para o espaço, você vai trazer a impressão de que esse espaço é mais alto. Quando o seu espaço é mais apertado e você está usando cores claras, você está usando cores claras para dar a impressão que ele é mais amplo. Um apartamento decorado, por exemplo, você usa espelhos para dar essa impressão de amplitude, essa impressão de que é uma casa de alto padrão, de que é um apartamento de alto padrão. Revestir no lugar de pintar. O revestimento, ele te dá essa impressão de que o revestimento é sempre mais caro que a pintura, né? Então, quando você reveste no lugar de pintar, o seu investimento inicial é mais alto, mas ele faz sentido, porque a manutenção do revestimento é menor. Quando você coloca um papel de parede, aquele papel de parede vai durar muito mais tempo do que uma pintura. Então, por exemplo, quando você está indo num hotel ou em alguém que já vive profissionalmente de Airbnb, você vai ver que ali tem um cuidado com o revestimento das paredes para manutenção ser menor. Obra de arte. Quando você fala de obra de arte, pensa na história por trás disso. A obra de arte, ela surgiu antes da fotografia. Pintura, escultura, elas tinham a função de contar as histórias, que seja contar a história de uma família aristocrata, né? Você ter ali todos os retratos de quem veio antes, né? Por exemplo, o primeiro duque, o segundo duque, o terceiro duque, o quarto duque, tá ali na galeria familiar. Quando você fala de castelos de pedra, por exemplo, você tem a arte usada não só para embelezar o espaço, para contar uma história, para falar da importância de determinada família, quantas gerações ela já tem dentro da aristocracia, como você também tem a função de aquecer aquele espaço, né? Os castelos de pedra são muito frios, então você tem uma grande tapeçaria ali aquecendo o ambiente. Aquecer o ambiente dá um conforto acústico, porque os tecidos eles absorvem o som também. Essas artes, como símbolos de poder, que a pessoa pode ter aquilo, que a pessoa tem uma linhagem, tem uma história, elas não eram quadrinhos pequenininhos, tá? Elas eram artes grandes. Então, quando você está imitando isso, opta por artes maiores. E aí, quando você estiver escolhendo uma obra de arte, além de olhar os arquétipos, o que representa aquela imagem, qual a inspiração que vai trazer na sua vida, além de olhar as cores, né? Porque
Tem que ser coisas que você goste. Se você não gosta de marrom, não vai me escolher uma coisa cheia de marrom. Por exemplo, pessoas que têm mais dinheiro não têm frases escritas nas obras de arte na parede, tá? Elas têm bibliotecas enormes e têm muitas palavras escritas dentro dos livros. Quando você tem dinheiro para investir em uma obra só, vai com uma só, tá? Não tenta encher as paredes. Quando a gente está falando de iluminação, a gente está falando de iluminação natural, que é a que vem da luz do sol, e você tem iluminação artificial. A iluminação natural entra pelas janelas. O vidro é uma coisa cara. Então, uma casa de rico, ela vai ter janelas maiores, porque o rico tem dinheiro para comprar a janela maior. Mas ela não vai ser aquele blindex que não tem a moldura, que não tem estrutura. Ela vai ter a moldura, ela vai ter estrutura, ela vai ter vidro duplo, porque ela vai fazer uma barreira térmica, uma barreira acústica, ela vai ser uma janela importante. E quando você está falando da iluminação artificial, toda iluminação artificial, ela imita a luz do sol. A luz do sol, ela regula toda a vida na Terra. Então, ela regula a produção hormonal do ser humano também. Quando você vai falar da iluminação artificial pensando nessa produção hormonal, você tem ela dividida por temperatura de cor. Quando você tem luz branco frio, que são 6.500 Kelvin, você está imitando a luz do sol no meio-dia. É uma luz branca, fria, que desperta o corpo, que desperta o cérebro. Ela não vai te ajudar a relaxar. E se você coloca ela na sua casa, ela não vai te trazer esse relaxamento hormonal. Ela vai te dar insônia. Rico não tem branco frio em casa, a não ser que ele coloque na área de serviço para fazer o trabalho das empregadas venderem mais. Sei, talvez ele nem faça a luminotécnica nesse nível. Mas quando você está falando de casa de rico, você está falando de temperaturas de cor de 3.000 e 2.700 Kelvin, que imitam a luz no início do dia e no final do dia, que é uma luz mais própria para relaxamento, e você também está falando de uma temperatura de cor de 2.200 Kelvin, que é uma luz âmbar, que imita a luz de velas, que é para climinhas melhores. Além da temperatura de cor, quando você está falando de uma casa de rico, você não está falando de um ponto central de luz no teto. Essa luz central no teto, ela é usada em casas de pobre, porque o pobre ele tem limitações de recursos, ele tem dinheiro para comprar uma luminária só, uma lâmpada só, então ele tem que otimizar esse recurso. O que ele faz? Ele põe essa luminária bem no centro do ambiente. Quando você está falando de uma casa de rico, você está falando da iluminação em vários cenários. Você tem iluminação geral na periferia do ambiente. Nenhuma iluminação é direta na sua cara. Todas as iluminações são pensadas para não te ofuscar. Além de não ofuscar, além de respeitar o ritmo circadiano, você vai usar a iluminação de destaque para destacar especificamente o ponto focal de cada ambiente, né? O ponto focal na decoração, ele serve para guiar o olhar e para organizar a mensagem que o ambiente quer passar na mente de quem está vendo. Pode ser uma lareira, pode ser uma obra de arte, pode ser uma escultura, pode ser um móvel, pode ser uma planta. Então você vai estar dando destaque para aquele ponto focal do ambiente. Além disso, você tem outros cenários. Você tem um cenário para receber, você tem um cenário para ver um filme, você tem um cenário mais romântico, você tem um cenário para tomar um banho relaxante. Isso você vai compor com vários tipos de iluminação, não só as arandelas, por exemplo, não só a iluminação perimetral, mas também os abajures, as luminárias de piso. Você tem uma iluminação mais utilitária que é feita através de balizadores, que são luminárias na parede, mas mais perto do piso. Além de todas essas coisas que são evidentes, você tem a sensorialidade, né? São as coisas que você sente, são os tapetes que eles vão abafar os ruídos, você tem as cortinas que elas vão suavizar a luz natural e garantir a privacidade. Você tem todas as texturas que vão trazer uma camada extra de sofisticação.
Você tem cheiros suaves e gostosos, né? Uma casa de rico vai ser uma casa cheirosa. Você tem ruídos controlados, você não vai ter ali funk no último volume, tá? Você vai ter um som mais suave na sua casa. Se realmente parecer ser mais rico é importante para você, eu acho que todas essas observações vão te ajudar. E aí você escolhe o melhor que você puder dentro do seu orçamento. Ah, você não precisa vender um rim. Ah, eu tô fazendo aqui a iluminação. Se você não tem dinheiro para colocar a luminária na periferia inteira do ambiente, coloca no cortineiro, né? Coloca um perfil no cortineiro. Já vai te ajudar a ter uma iluminação geral sem metralhar o teu teto de luminária. Usa abajur para ter um cenário mais romântico, um cenário mais tranquilo. Quando você não tem tanto dinheiro, o teu ponto focal, ele não tem muito segredo, né? Então, se você tiver um quarto, esse ponto focal vai ser atrás da cama. Se você tiver uma sala, vai ser atrás do sofá, assim por diante. Então, não tem muito segredo. Então, se você direcionar luminária com foco para essas paredes, você já consegue ali, mesmo sem ter o objeto que você quer destacar, você já consegue fazer uma boa iluminação de destaque, né? Procura só não usar luminárias que causem ofuscamento. Se você estiver usando luminária embutida, por exemplo, procura aquelas que tenham o foco regulável, porque aí você consegue deixar ele sem ofuscar quem está sentado no sofá, por exemplo. Quem está sentado na cama, colocar a luminária bem em cima da cara da pessoa, você direciona o foco de luz para a parede, né? E os abajures são coisas mais tranquilas de usar, né? Luminária de piso, tem uma série de luminárias que elas não têm fio e dá para você carregar por aí. Contanto que você se lembre de carregar ela de manhã, no lugar onde você carrega seu celular, por exemplo, lembra de levar a luminária também para carregar junto. Entendeu? Não precisa gastar um rim para ter uma decoração bonita que lembre casa de rico, tá? Se você quiser me ajuda, se quiser uma consultoria de decoração, meus contatos estão na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo.